professor do Hall, seja muito bem-vindo à nossa sala. Chegamos ao segundo trimestre e neste trimestre nós vamos ouvir histórias incríveis sobre Jesus. Mas antes de nós ouvirmos sobre as histórias de Jesus, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a criança do Hall do Berço, de 0 a 3 anos. Como vocês puderam perceber, no primeiro trimestre, as crianças do Hall do Berço estão aprendendo a andar. Elas estão desenvolvendo a fala, mas elas têm uma característica que é de todas. Elas são muito curiosas. Elas têm curiosidade sobre tudo, sobre os objetos. Sabe por quê? É como ela vê tudo ao seu redor, como ela descobre, como ela conhece o mundo. E isso é muito importante para ela. Eu trouxe para vocês hoje um saquinho para vocês utilizarem durante as lições para incentivar essa descoberta das crianças. O cérebro da criança, ele é ativo à medida em que ela explora os seus sentidos. Então, é muito importante que durante as suas atividades, você deixe que a criança fique imersa em atividades onde ela possa explorar os seus sentidos. Esse saquinho, você pode utilizar ele em todas as histórias do trimestre. E cada história, você pode ir trocando o que você coloca dentro dele. Você pode, por exemplo, na história da pesca, da refeição na praia, colocar um barquinho de papel. É um barquinho feito de dobradura, daqueles bem simples, mas conforme você for contando a história, a criança ela pode ir pegando os elementos de dentro do saquinho. E assim, além dela ouvir a história, ela poderá sentir, segurando com o seu tato, e também ver o barquinho que ela vai estar segurando. Eu trouxe outros elementos somente para ilustrar. Você pode colocar peixinhos de brinquedo, para ela ir retirando conforme você conta a história. Então, cada história do trimestre, você pode ir colocando elementos diferentes dentro do saquinho. Olha, eu vou mostrar para vocês também, eu coloquei de Jesus vai à igreja, eu fiz essa biblinha de rolo, né? Ela é feita com papel colorido, coloquei um lacinho e palito de sorvete. E assim você pode explicar para sua criança que na época de Jesus, a Bíblia não era igual a que a gente usa, ela era em formato de rolo. Então, esse saquinho ele é muito importante para você durante as suas aulas. Uma coisa muito importante também que eu gostaria de falar para vocês é sobre o espaço da sala do hall. A sala do hall precisa ter um espaço onde a criança ela possa explorar, ela possa se mover, ela possa construir e dramatizar papéis. E assim, as histórias terão muito significado para elas. Outra coisa importante que você não pode esquecer são os recursos materiais. Eles são um apoio para você, professor, durante as aulas. É muito importante que você tenha bonequinhas, paninhos, carrinhos, frutas, tudo isso vai te ajudar durante as aulas e também nas atividades prévias. Então, vamos lá para nossas histórias de hoje, das nossas histórias do Hall do Berço desse trimestre? Bom, mas antes disso, eu queria falar para vocês que Jesus, ele foi o maior e melhor contador de histórias que a humanidade teve. Ele alcançava os corações das pessoas, porque ele sabia como ele contava as histórias. E neste trimestre, todas as nossas histórias, o ator principal é Jesus. As nossas crianças, elas precisam conhecer e amar a Jesus. Uma coisa muito importante que vocês precisam utilizar é o manual do Hall do Berço. Nele, você vai conseguir estruturar toda a sua aula, tem músicas, tem várias atividades que você pode utilizar durante o trimestre. Então, sempre tenha o manual em mãos para que você possa estudar. Outro material muito importante que nós temos é essa revista da Chave Mestra. Tem muitas coisas importantes nela que você vai poder estudar. Temos a receita, nós vamos utilizar essa receita aqui hoje, eu vou mostrar para vocês. Então, é muito importante também que você estude a Chave Mestra. Então, vamos lá para a nossa primeira lição. Nossa primeira lição do Hall do Berço do segundo trimestre é refeição na praia. E o principal objetivo desta história é que as crianças elas desenvolvam o conceito de serviço, que é ajudar uns aos outros. Para esta história, eu trouxe como dica este cenário. Como vocês podem ver, esse cenário ele é interativo.
aqui a criança, ela pode pegar a rede, brincar que está pescando. E essa rede, como vocês podem ver, está cheia de peixinhos. São peixinhos feitos de feltro. Nós vamos disponibilizar esse molde para vocês, tá bom? Então, nós colocamos umas conchinhas aqui. Nós temos o barquinho. E é muito interessante que dentro desse barquinho, nós temos um banquinho. Aqui, a criança ela pode entrar dentro do barquinho e sentar. E ela pode fazer o movimento do mar, pode fingir que ela está pescando. É muito interessante. Nós colocamos também esse fundo, é todo feito em TNT, tá? Um sol, as nuvens, o mar. Também colocamos a roupinha, né, de Jesus, que Jesus ajudou os discípulos, eles não estavam conseguindo pescar e Jesus os ajudou. Temos também a roupinha dos discípulos e uma fogueirinha com peixe para ilustrar a história do nosso primeiro mês. Eu também trouxe como ideia para vocês esse peixinho, ó. É um peixinho muito interessante, ele é feito com pão integral e moranguinhos. Nós colocamos também um olhinho de uva passa. Então, é muito interessante que para você trabalhar a questão de ajudar uns aos outros, as crianças a servirem uns aos outros. Elas poderão comer a fruta, o pão. Mas é muito importante também, professor, que quando você trouxer algum alimento para a sua sala de aula, você converse com os pais. Porque algumas crianças, elas podem ter alergias, intolerância, e se você conversar com o responsável, ele vai poder te ajudar a adaptar essa atividade para que todos participem. Eu trouxe aqui também, para esta história, uma redinha, olha. Na verdade, são duas redinhas, para ilustrar a história da refeição na praia. Os discípulos estavam tentando pescar, mas não conseguiam. E aí Jesus apareceu e a rede deles ficaram cheias de peixinhos. Como eu fiz essa redinha? Na verdade, essa redinha é um saco zip, tá fechadinho, ó. E dentro eu coloquei as bolachinhas, tá vendo? As bolachinhas são em formato de peixinhos, ó. Vou mostrar para vocês. Elas são em formatos de peixinhos. E por fora desse saquinho, eu coloquei para vocês, é uma redinha de fruta que você encontra em mercado mesmo, para simular que é a rede de pesca. Essa receita desses peixinhos estão na revista aqui, A Chave Mestra. Você só vai precisar de um cortador para fazer o formatinho dos peixes, tá? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês para esta lição. Então, agora, nós vamos para a lição 2. A lição 2 é sobre Jesus vai à igreja. Nesta lição, eu trouxe coisas de casa, que são coisas simples de você encontrar em casa, e você pode utilizar com as crianças durante a lição. Então, olha, a primeira coisa que eu trouxe foi essa roupinha aqui. Porque Jesus ia à igreja e as crianças também vão à igreja. Então, eu trouxe essa roupinha, porque no sábado, quando nós vamos à igreja, nós utilizamos uma roupa bem bonita para ir à igreja. Então, você pode ilustrar a história mostrando essa roupinha de Jesus vai à igreja. Outra coisa que eu trouxe é esse pratinho. Olha que coisa mais simples. É um pratinho descartável, mas que as crianças adoram. Você pode utilizar aí na sua história sobre Jesus vai à igreja. Você pode explicar que Jesus ia à igreja a pé e perguntar do que as crianças vinham, do que as crianças vêm para a igreja. Do que você vem para a igreja? Ah, eu venho de carro. Então, você pode pegar o pratinho e imitar o volante do carro para elas brincarem, e assim elas estarão fixando a história de Jesus vai à igreja. E para você trabalhar a adoração nessa história, porque o principal objetivo da história Jesus vai à igreja é a adoração. Nós adoramos a Deus quando nós cantamos, quando nós devolvemos nossas ofertas, quando nós oramos. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de tapetinhos de oração. Esse primeiro, ele é feito de feltro e ele é todo colado, ó. Atrás nós temos um EVA, onde está colado o feltro. Então, é só você dobrar e colar, e nós colocamos uma franjinha aqui no tapetinho. Ele é bem maciozinho para a criança se ajoelhar. Outra ideia que eu trouxe é desse tapetinho aqui, da ovelhinha.
Então, aqui nós colocamos alguns elementos, né, de EVA, e aqui nós colocamos o nome da criança. E durante as histórias, né, a história do mês de Jesus vai à igreja, você pode utilizar com ela em sua sala de aula. E aí, quando acabar a história de Jesus vai à igreja, você pode dar de presente para ela levar para casa e continuar a adoração dela em casa. Então, é um tapetinho para ela usar e fazer as suas orações. Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima história. A nossa história de número 3 é sobre pães e peixes. O principal objetivo dessa história é trabalhar com as crianças o conceito de comunidade, de dividir, de compartilhar. E eu trouxe alguns recursos aqui para vocês. Olha, o primeiro que eu trouxe foi essa cestinha aqui, que eu estou mostrando para vocês, que tem 5 pães e 2 peixinhos, né? O pãozinho é um pãozinho normal que você encontra nos mercados, que você pode colocar na cestinha. E o outro que eu trouxe é um pãozinho que eu fiz de bolacha, ó. Ele é um peixinho, desculpa, que eu fiz de bolacha, uma bolachinha doce, e coloquei aqui no olhinho dele uma uva passa. Então, você pode fazer, mas, Poli, como você fez esse peixinho? Gente, super fácil de fazer, ó. Eu imprimi esse molde, vou disponibilizar para vocês também, e eu coloquei o molde em cima da bolachinha, passei a faquinha e cortei, e ele ficou no formato, eu só coloquei aqui a uva passa. E depois você pode dar para as crianças para trabalhar o conceito de compartilhar, de dividir, para elas dividirem com os amigos, tá? Então, depois a gente vai disponibilizar a receita da bolachinha. Se você não quiser fazer essa, não tem problema. Tem a da chave mestra também, que é uma bolachinha salgada, e você pode utilizar tanto uma como a outra, mas eu garanto que vai ficar muito legal a historinha ilustrada assim. Um outro recurso que eu trouxe é esse aqui, ó. Muito legal, é essa cestinha, onde ela tem os pãezinhos e os peixes. E para a criança entender o conceito que Jesus multiplicou, nós vamos fazer os efeitos especiais aqui. Você vai pegar a cestinha e vai virar. Olha só que legal. E aí se multiplicou os pães e os peixes. Nós temos muitos pãezinhos e muitos peixinhos que deram para alimentar uma multidão, porque Jesus, ele se preocupava com as pessoas, né? E ele compartilhava e dividia, como o menininho fez, tá? Então, esse é mais um recurso que eu trouxe. Um outro super legal, super facinho de vocês fazerem, é esse peixinho de dobradura, ó. As crianças vão amar. Você pode pegar 2 peixinhos e colocar um em cada mão e mostrar para as crianças que o menininho tinha 2 peixinhos e eles conversam. É super facinho de fazer, a gente usou papel colorido para vocês estarem fazendo, e a gente vai mandar o vídeo lá de como nós fizemos esses peixinhos. Vai ilustrar a história, as crianças vão adorar segurar esses peixinhos, e a história vai ficar com muito significado para elas. Muito bem, foram essas as atividades que eu tinha aqui para mostrar para vocês. E sempre lembrando que essas atividades são só uma ideia. Elas podem ser adaptadas à realidade da sua sala do hall. E a partir dessas, você pode criar muitas outras. Que Deus te abençoe nesse trimestre, que você tenha um trimestre de muito aprendizado com seus alunos, de muita diversão. Fiquem com Deus. Tchau!